Mensagem bíblica. E hoje eu quero meditar com você sobre o tema Livre dos laços de morte, baseado no Salmo 116, versículo 3, 7, 8, 9 e 10. Quando a palavra de Deus diz assim: os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Versículo 7. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas do suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. É nesse mês, no dia 10, que comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Há algumas perguntas que se tornam pertinentes nesse momento. Pensamento de morte permeia a sua mente? Ele se lhe envolve com frequência? Você vê na morte uma saída iminente como uma solução para um problema ou um sofrimento? Espiritualmente, você sabe o que fazer quando esses pensamentos envolverem a sua mente como laços de morte? O que precisamos fazer espiritualmente para nos livrar dos laços de morte que tentam envolver as nossas mentes? Baseado nesse salmo, nós observamos alguns fatores fundamentais para que possamos desfazer da nossa mente esses pensamentos que vêm como laços de morte nas nossas mentes. E a primeira coisa que devemos ter, baseado no Salmo, no versículo 3, é a ciência do nosso estado. Olha o que diz o salmista no versículo 3. Os cordéis de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. A primeira coisa que observamos nesse texto é a ciência que o salmista tinha do que lhe envolvia e do seu real estado emocional. Laços de morte era o que lhe envolvia. Uma angústia intensa e aperto e tristeza era o seu estado emocional, ou seja, uma profunda depressão. O salmista sempre teve ciência do estado em que se encontrava. No Salmo 88, 15, aí ele diz: estou aflito e preste a morrer desde a minha mocidade, sofro os teus terrores, estou desamparado. É por isso que ele tinha um socorro oportuno do Senhor, e isso fica claro no Salmo 120, versículo 1, quando ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Quando reconhecemos o estado que nos encontramos, se torna mais fácil buscarmos ajuda. Um dos fatores que leva muitas pessoas a serem envolvidas com pensamentos de morte e irem ao ato extremo a ponto de cometer suicídio é a angústia e o desespero de não ver a solução para o seu sofrimento. Segundo os especialistas, o suicídio é considerado um somatório de fatores, principalmente a sensação de angústia e de desespero. Muitas das vezes as pessoas estão em estado de profunda depressão quando cometem o suicídio. Além da busca de ajuda com especialista e de um tratamento psicoterapêutico e medicamentoso, não podemos ignorar a ajuda espiritual, pois o ser humano é um ser biológico, sociológico, psicológico e espiritual, sendo que o mundo espiritual ele interfere em todos os outros mundos do ser humano, no biológico, sociológico e psicológico. O estado espiritual do homem e a alegria do seu coração são fundamentais para que ele reaja diante de uma enfermidade. É o que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 14. O espírito do homem o sustentará na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Se um dos fatores que causa o suicídio é a sensação de desespero causada pela aflição de um sofrimento,
o qual deixa a alma perturbada e aflita? Uma das formas que a Bíblia nos ensina para tranquilizar nossa alma através da experiência do salmista é a autorreflexão e meditação, falando com a sua própria alma, colocando a sua confiança em Deus. É o que o salmista nos mostra lá no Salmo 43, versículo 5, quando a palavra de Deus diz assim: porque estás abatido, minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Hoje, devido ao estilo de vida impelida que vivemos, levados pelas tiranias do urgente, não temos mais tempo para meditação e reflexão sobre a vida, e muito menos para falar com Deus, com o nosso eu e a nossa alma. Não é à toa que as doenças que afligem a humanidade neste século, depressão, estresse, transtorno da ansiedade, estão diretamente relacionadas com o estilo impelido de vida que vivemos. O suicídio se torna um dilema porque o ser humano é o único ser que faz pergunta para si mesmo sobre o sentido da vida, como por exemplo, para que viver? Qual o sentido da vida? O que é mais importante, a morte ou a vida? Quando é que termina essa jornada? Essas perguntas são próprias do ser humano. A meditação e a autorreflexão diante de Deus pode trazer a resposta e a ressignificação da nossa existência e dar um sentido à vida no momento de angústia e desespero e de aflição. Você tem ciência do sentimento que lhe envolve nesse momento? Qual é o seu estado emocional e espiritual diante de Deus? Você pode pedir para Deus lhe dar consciência do seu real estado emocional e espiritual diante dele. Tirar da sua vida, da sua mente, todos os laços de morte que possam lhe envolver neste momento. Você pode fazer isso através da sua fé, por meio de uma oração. Vamos orar? Momento de oração. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra revelada aos nossos corações. Nos ensina, Senhor, a reconhecermos nosso estado diante dos momentos de aflições. E ciente das nossas condições, possamos te buscar, para que tu possas assim nos direcionar para o melhor tratamento e nos livrar dos laços de morte que possam nos envolver. Em nome de Jesus, Pai, que tu possas assim, através dessa mensagem, alcançar vidas que estão, ó Deus, estão sendo envolvidas pelos laços de morte. Laços de morte que estão permeando suas mentes. Deus, que tu possa estar trazendo a cura e a libertação para estas vidas. Pois é o que nós oramos e suplicamos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Comunicando com você, Pastor Tamiro. Nos ajude a proclamar a palavra de Deus. Compartilhe esta mensagem e nos ajude a livrar pessoas do laço de morte. E se inscreva no nosso canal e deixe lá o seu like para o YouTube referenciar essa mensagem para outras pessoas na sua plataforma. Que o Senhor assim te abençoe. Momento feliz. Um momento de felicidade no seu rádio.